Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E hoje, último dia do ano, nós falaremos da morte de Ivan Ilitch. Mesmo que você não esteja assistindo no dia 31 de dezembro de 2023, é um livro que é atemporal em vários sentidos. Nós vamos conversar bastante hoje sobre ele. Não vou dar spoiler no início, mas talvez mais pra frente eu acabe dando. Enfim, vamos aqui por muitas partes. Eu separei muita coisa e fiquei pensando aqui. Vou conversar com vocês que eu pensei, nossa, é meu primeiro, último vídeo do canal de 2023. E hoje, dia 31, ele tá completando 8 meses. Já que ele foi aberto na madrugada do 31 de março para o 1º de abril, a gente está no 31 de dezembro. Não vou nem mentir pra vocês, são quase 4 da manhã. A hora que eu gosto de fazer vídeo, Arthur também. Tô tentando um novo enquadro e digam sua opinião. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você já está aqui há algum tempinho, meus mais sinceros agradecimentos por essa jornada, por esse percurso, seja você ter feito inscrição quando foi, logo no comecinho, por agora. Enfim, agradeço os comentários de todo mundo, Edu, Aldo, Lucas, Margarete, que estão fazendo bastante presente nos comentários, eu fico bem feliz. Bom, vamos lá. Por que eu escolhi este livro? E eu reli ele hoje, por isso que eu estou fazendo a resenha agora, porque eu reli. Eu não gosto muito de fazer releituras, porque tem muito livro ainda para ser lido, é como eu penso. No entanto, eu queria fazer uma resenha para fechar com chave de ouro o ano e agora que amanhecer vocês poderem assistir ou qualquer outro dia do ano, mas no sentido de o que eu posso acrescentar com essa resenha, inicialmente sem dar spoiler. Bom, e eu então, voltando, eu não sou muito de releituras, como eu disse, tem muito livro para ser lido, mas essa aqui mereceu uma. Porque, primeiro, ela é curtinha, vamos lá, né? Editora 34, é um clássico russo, é um livro que eu indico para você que quer começar na literatura russa e pensar, é difícil, não sei por onde. Não, difícil são só os nomes, aí você põe na sua cabeça do jeito que você quiser falar a pronúncia e segue. Então, esse livro, ele começa na página 7, até separei, e termina na página 76. Então a gente tem menos de 70 páginas de uma diagramação gostosinha, facilzinha, só que é um livro que faz pensar muito. A título de curiosidade, disseram, bom, eu soube através de alguns pacientes, que foi o livro que parece que o marido, o ex-marido, não sei de fofoca de famoso, da Sandy leu e aí decidiu se separar. Olha, Tolstói, e aqui no canal tem a felicidade conjugal, o ato falho, que não é tão ato falho porque ele se questiona muito em relação ao matrimônio. Não vou me adentrar neste vídeo em relação à biografia dele, porque depois farei um vídeo só com o livro dele mesmo. Então ele aborda a questão de matrimônio, de felicidade ou infelicidade conjugal, que é o que eu questiono lá naquele outro vídeo. Pois bem, Ivinho dormindo aqui, Arthur dormindo ali, mas acho que ficou bom esse enquadre. Então vamos lá por muitas partes e dessa vez eu achei que eu fui arrumar meus livros, não essa parte ainda, a outra. E aí eu achei os post-its para fazer as marcações, não ficar procurando, enfim, para dar o tom, fazer tudo o que eu gosto. Bom, gente, o grande spoiler, se é que tem, já tá na própria capa, a morte de Ivan Ilitch. Aí você vai pensar, tá, então o livro, o cara morreu e daí? E quem é o Ivan Ilitch? Então, num primeiro momento é sobre a morte dele, mas é mais sobre a vida. E é uma vida que, embora seja dele, faz nos refletir. Eu acho que essa foi a minha nota de corte de qual livro eu trazer. Eu fiquei olhando um tempo pensando, né? Qual que eu poderia trazer para esse momento de fechamentos de ciclos, né? E a morte não deixa de encerrar né? Então, por isso, a escolha desse livro. Vamos lá. Então, a gente tem um personagem,
o protagonista, o Ivan, é narrado em terceira pessoa, tá? Não é o próprio Ivan Ilitch que narra. Ele é dividido em capítulos. Eu vou dizer que sim, mas são mais assim, ó. Primeiro, aí passa um pouquinho, viu? Passou já muito, mas aí terceiro, e assim vai indo, e a história tem começo, meio e fim. Parece que é pouco, né? Que é curtinho. Então você quer perder seu medo de russo, siga esse. Mas bom, vamos lá. Então a gente tá falando de um homem de 45 anos que morre. Morre. Simples assim. Tá, então qual que é a graça deste livro? Os questionamentos, o que ele fez em vida. Não vai dar para eu não citar, e tem aqui realmente A Morte Feliz do Albert Camus, porque aqui tem muito desse questionamento. Aí você vai falar, eu não quero mais morte. Não, a gente só vai ter uma morte feliz se a gente teve uma vida feliz. E aqui o grande questionamento do Ivan é: será que a minha vida foi feliz? Ou ele vai percebendo que não foi tão feliz assim quando vai se aproximando da morte? Porque já começa com a notícia da morte, não vou nem mentir, já começa com a notícia da morte. E aí aqui a gente tem um juiz super bem sucedido. Então assim, ele cursou faculdade de Direito, ele é casado, ele tem 2 filhos, ele tem 2 amigos, aqui no início que a gente fica sabendo. Só que assim, morreu. A rapidez nos primeiros parágrafos desse livro de bom, então agora se morreu o juiz, então quem que vai subir na hierarquia, quem que vai, tipo assim, morreu, vamos ver a nossa. Até a esposa, quando chamam desses amigos para saber, aí essa aqui eu vou até dar o tom, porque bom, fui separando, mas é óbvio que eu vou acabar não lendo tudo. Bom, enfim, então logo aqui no começo, no primeiro parágrafo, já o pessoal tá lá no fórum, que é no vasto edifício do fórum, no intervalo do julgamento, sei lá quem. Senhores, alguém interrompe, morreu Ivan Ilitch. Nossa, é mesmo? É. E aí começa a história. E aí começa aqui, ó, o falecimento do seu amado esposo, o juiz Ivan Ilitch Golovin, ocorrido em 4 de fevereiro, corrente do ano de 1882. Ou seja, simples assim, uma nota de falecimento no meio do fórum onde ele trabalhava. E aí os amigos já começam a se questionar. Olha aqui, ó, agora certamente receberei o posto de não sei quem, não sei quem. Aí você vai guardando os nomes. Assim, virando a página. Logo na primeira, então assim, morre uma pessoa que você gosta, mas você está mais preocupado com a sua função. O que você vai ganhar com aquela morte, afinal? É isso. Bom, aí beleza. Aí a gente tem 2 amigos bem chegados, o Vassilievich e o Ivanovich. O Ivanovich estudou, inclusive, com ele na faculdade de Direito. Então ele se sentia meio que na obrigação de fazer algumas coisas, tipo... E aí entra aquela coisa de obrigação de quem acabou de morrer, ter que ir no velório, ter que dar os pêsames, e assim, a galera não tá nem afim. E a vida ainda continua. Porque assim, vamos jogar depois carteado, vamos jogar carteado, whist aqui. Eu não sei como que joga esse jogo, esse baralho, mas enfim, mesmo que você também não saiba, e eu também nem fui atrás para saber, confesso, nem na primeira nem na segunda vez, substitui por, sei lá, buraco, poker, grupo, o que você quiser, não importa. Importa que os amigos se reuniam para jogar. E mesmo no dia da morte do Ivan Ilitch, que fazia parte dessa turminha que jogava, morreu então depois, então eu vou passar lá, eu não vou, eu vou no velório, enfim. Aí a esposa, que aí a esposa também aqui é bem complicada, ela chama o Ivanovich de canto. Eu vou ler aqui só para dar o tom, que não é nada difícil. Ela chama ele para conversar e ele pensa, né? Tipo, ela vai querer desabafar, falar aquela coisa que também ninguém gosta muito, mas tá. Bom, aí teve essa parte do jogo, falei, tá, não tô dando spoiler não, isso aqui é nem 5 páginas do que começou. Bom, enfim, aí a esposa
Nossa, isso que eu acabei de ler, né, o livro. É, esse amigo pensa, 3 dias de sofrimento. Bom, ele pergunta para a esposa, sofreu muito? Ah, nos últimos dias sim, sofreu terrivelmente. Ah, foi terrível. Nos últimos, não digo minutos, mas nas últimas horas ele não parou de gritar. Estou na página 14, comecei na página 7 do livro. Gritou sem cessar 3 dias, suportei isto. Ouvia-se de tudo atrás de 3 portas. Ah, ele sofreu. Mas será que ele tinha consciência de tudo? O Ivanovich pergunta meio que preocupado, tipo, né, o amigo que estudou a faculdade junto com ele, mas ele tinha consciência de tudo? Aí a esposa fala, sim, despediu-se de nós 1/4 de hora antes de morrer, 25 minutos antes de morrer, e ainda pediu que levássemos dali o filho. E isso aqui é importante lá no final também, beleza. Aí conversa, bom, aí tá nessa conversa, tava a esposa chama de canto e sim, o marido também acabou de morrer. Aí ela pergunta assim, ó, o principal assunto que tinha que tratar com ele era esse, consistia em saber como obter, tô lendo, tá? Consistia em saber como obter dinheiro do tesouro em consequência da morte do marido. Ela sabia tudo o que era possível abocanhar do tesouro em virtude daquela morte, mas queria saber se não era possível de algum modo abocanhar mais. Então é assim, o pessoal lá do fórum, tipo, quem que vai do fórum, quem que vai ocupar agora o lugar de quem que vai subir na hierarquia, porque a gente está falando de uma Rússia czarista, né? Então você tem as patentes, a esposa, ele achando que ela fosse falar de alguma tristeza, só contou, ela morreu assim, 3 dias aí agoniando, o último 1/4 de hora de morte gritou horrores, e assim, dá para abocanhar mais do tesouro? O amigo é advogado também, né? E ela já tinha visto de tudo, então é aquela coisa assim, beleza. Aí, ó o pensamento dele, 3 dias de sofrimento terríveis depois da morte, bem que isso pode acontecer comigo também. Agora, a qualquer momento. Ele pensou e se assustou por um instante, mas imediatamente ele mesmo não sabia como. Ele veio na cabeça dele que foi com o Ivan Ilitch, não foi comigo. E aí, assim, tendo feito esta reflexão, Ivanovich acalmou-se e pôs-se a interrogar com interesse a viúva sobre pormenores do passamento do Ivan Ilitch, como se a morte fosse uma aventura inerente a Ivan Ilitch apenas e de modo nenhum a ele também. Só que a ele, o Ivanovich, o amigo, pode ser nós também. Assim, morreu, eu estou interessado, me conta mais os detalhes, eu quero saber mais disso, de como foi a morte, a passagem, enfim, mas é como se não fosse acontecer com a gente. Então, é muito feliz esse título de a morte, porque já começa morrendo, só que é isso que a gente tem, aí a gente tem esse cenário de um corre, de todo mundo interessado, o que vai ganhar, o que vai se beneficiar com a morte dele, e depois não é que vai voltando, de certo modo sim, mas aí a gente, por mais paradoxal que seja, esse livro não trata só da morte dele, porque a morte foi isso, mas não como ele morreu também. É muito explicado, é muito detalhado, tem muito a ver com a história, mas a gente está falando de vida, de alguém que ficou agonizando não só esses 3 dias, foi bem mais. Aqui eu não vou dar spoiler, mas já eu entro na história com spoiler. Foi bem mais e foi e em vários momentos eu grifei aqui a minha vida não, porque não é em primeira pessoa. A vida de Ivan Ilitch, a vida de Ivan Ilitch, a vida de Ivan Ilitch, é em primeira pessoa alguns pensamentos dele. E aí quando ele está se questionando da vida, a gente está falando de vida e não de morte. E a gente acompanha tudo, como ele conheceu essa esposa, como que ele foi galgando até chegar aonde chegou como juiz, as adversidades todas por quais ele passou, como foi, ele teve perda de filhos, não são esses dois foram os que viveram. A gente sabe quem foi o pai dele. Ele, por exemplo, é o segundo de 3. Aí tem assim, o primogênito que seguiu os passos do pai, aquela coisa clássica. Ele que foi assim até usa uma expressão em francês aqui, mas que tipo o queridinho que deu certo, o bonzinho,
e o caçula que deu ruim, vamos colocar assim. E aí a gente vai acompanhando que ele teve uma vida medíocre, medíocre, muito medíocre no sentido de extremamente mediana de fez tudo certo, cursou a faculdade que o pai queria, direito. Depois de um tempo ele ainda tem a questão do casou com uma mulher belíssima, poderia ser outras, mas essa aqui estava assim, era bem bonita, mas também aí ele começa a se questionar porque assim, não é que ele não ama, que nunca tinha pensado em casar, mas ele faz aquela vidinha regrada. O funcionário público, né, equivalente ao nosso concursado, mas que foi crescendo, chegou até ser juiz e com 45 anos casa, tem filhos. Aqui nessa época era São Petersburgo, a capital da Rússia, não Moscou. A gente tem essas idas e vindas de troca de lugar, troca não troca. Não é que fica super rico, mas aí também tem uma pitada de a vida que como eu gostaria que fosse, enfim. E aí tem assim uma vida medíocre nesse sentido de cheguei onde cheguei, ganho X salário, me mostro mais rico do que de fato eu sou, faço coisas que as pessoas que querem aparentar serem ricas fazem, aqui isso é bem citado. E aí um belo dia, depois do casamento também. E aí eu vou parar por aqui para não dar mais spoiler se o casamento deu bem, se não deu bem, o que levou a adoecer e como foi a morte dele. Só que o que é impactante, que é um soco no estômago, você tem que ler de uma sentada só. Mas é um soco no estômago porque faz você pensar que, tipo, ele fez tudo certo. Aquela vidinha que seguiu o script, sabe? Estudou, se formou, foi bem sucedido, ganhou bem, casou, teve filhos, mas no fundo foi feliz. E quando ele começa a fazer esses questionamentos já no leito de morte, de fato ele vai morrer. E ele sabe disso, até porque logo na primeira página, quando deu o tom, a própria esposa falou, ele sabia. E 3 dias ainda agonizando, então assim, o que eu fiz com a minha vida? E aí é onde entra, e aí assista aqui, se você ainda não viu, A Morte Feliz de Camus, porque aí responde a pergunta dele, né? Você só vai ter uma morte feliz se você teve uma vida feliz, ponto. Essa é a premissa. Eu iria interromper o vídeo aqui, mas eu decidi, enquanto estava lendo, por isso fiz tantas marcações, para poder. Se você não leu e quer ler, pode parar aqui, porque agora vai ter spoiler. Se você já leu, já conhece a história, já fez suas reflexões, agora eu vou trazer, acrescentar com reflexões psicanalíticas acerca da morte do Ivan Illich, tá? Então é isso, gente. Daqui pra frente tem spoiler, senão você compra o livro, lê, depois volta 18 minutos e acompanha. Eu vou falar de psicossomática. Eu trouxe até um livro de um professor meu da faculdade, Anderson Zeni Darcy. Esse aqui é o meu professor e continua amigo, enfim, adoeci. Por quê? Porque você que já leu o livro sabe que, bom, agora eu posso falar porque aqui tá só quem leu. Sabe que daí, bom, ele casou sem querer casar naquela coisa, não amava, não era o amor da vida. E o casamento vira um inferno. E aí, a partir do momento que ele percebe isso, então aqui a gente tem primeiro ele vai subindo na carreira, né? Aí a gente tem a proximidade da irmã, do cunhado, quer dizer, quando ele vai subindo, vai ganhando um pouco melhor, vai tendo um status um pouco melhor, os interesseiros vão se aproximando, daí você começa a observar e fala, nossa, como as pessoas são de fato interesseiras. Então aí aqui já tem um ponto bem interessado. Aí aqui, é bem interessante. Aí aqui passou. Assim viveu Ivan Illich 17 anos de casado. Só que aqui foi falar um pega pra capar, mas foi horrível o relacionamento dele com a Praskovia. Por quê? Porque, ó,
no mar de hostilidade oculta que se manifestava no afastamento entre eles. Esse afastamento poderia magoar Ivan Ilitch se ele não julgasse que tudo devia ser realmente assim, mas ele já considerava essa situação não só normal, como também o objetivo de sua atuação na família. O seu objetivo consistia em livrar-se cada vez mais dessas contrariedades e dar-lhe o caráter de inocuidade e decência, e alcançava passando cada vez menos tempo com a família. E quando não conseguia evitá-lo, procurava garantir sua situação com a presença de pessoas estranhas. Então a gente tem aqui alguém já cansado da vida de casado, cansado da vida em família. Quando ela engravida, fica um inferno, porque ela fica, nos termos dele, não mimada, mas ela demandou muito dele, o casamento ficou muito cansativo, entrou naquela rotina, então o casamento é isso. Então aqui tem, não severas críticas, mas meio que a vida como ela é, com ela um pouco carregada. E aí os dois, e aí ele começa a se chafurdar mais no emprego, então ele para um pouco de dar tanta atenção para a família, trabalha. Quanto mais ele trabalha, mais se afasta da família, ele encontrou o seu refúgio ali. E se não dá para evitar, que foi porque eu li nesse parágrafo, se não dá para evitar isso, agrega ainda outras pessoas. Muitas festas, muita gente no convívio para evitar estar com a esposa. Mas quem olha de fora, a família tá bem, a fachada tá ok, tá ok. Aí ele se dá conta um belo dia, pá, nossa, já estou há 17 anos assim. Beleza, e aí ele vai relatando como que ele foi subindo de degrau, vamos colocar assim, né, na carreira dele. Então, em 1880 aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Era um homem cheio de vida, ó, de modo que, em geral, a vida de Ivan Ilitch, o tamanho da vida, continuava a desenvolver-se de modo que ele julgava adequado, os pontos, agradável e decentemente. Assim viveu ele mais 7 anos, dá esses saltos. Então tem isso aqui, mais 7 anos na mesma cidade, mais 7 anos de casado, assim se passaram 17 anos. Então até esses saltos vai demonstrando que ele não teve a percepção do tempo, de novo, do tempo de pensar o que ele estava na vida dele. Então sai, se forma, vai para a cidade tal, logo casa, 30 anos tem filho, pouco menos que isso, 20 e pouquinho já. Então, assim, não percebeu, mas, ó, de modo geral que a vida, e aqui eu grifei porque tem vários momentos, a vida de Ivan Ilitch, como eu estava falando no começo, antes do spoiler, a vida de Ivan Ilitch, a vida, continuava a desenvolver-se do modo que ele julgava adequado, agradável e decentemente. Aí, bom, ele queria que o filho, aí tem 2 filhos, tem uma menina um pouco mais velha e um garoto. Em relação à menina, ok, foi consenso entre ele e a esposa. Em relação ao garoto, ele queria que o menino estudasse direito, a mãe não, por pura pirraça. Enfim, aí os dois entraram naquela guerra de marido e mulher, com vontade de falar, por que não separa? Precisa disso? Mas, de novo, né, a gente tá falando de 1880, ele não morre de 4 de fevereiro de 80. Beleza, aí a vida anda um pouco mais, aí a vida anda um pouco mais, aí ele galga mais, algo mais alto, e aí, ó, as coisas iam particularmente bem nos primeiros tempos, quando tudo ainda era tipo, compra aqui, precisa arrumar ali, ou seja, tudo que tinha que fazer, que desviasse a atenção do casamento, né, do matrimônio, da família, do precisa disso, precisa daquilo, não tem, precisa de tanta coisa, você não tem nem tempo para brigar com o outro. Então ele ficava no trabalho e arrumando as coisas e convidando as pessoas e festa. E ele e a esposa. Aí de novo, já tem outra página. A vida de Ivan Ilitch correu da maneira pela qual, segundo a sua concepção, devia correr, leve, agradável e decentemente. Só vai acrescentando isso, ó, leve, agradável, decentemente. Tá, mas o que está acontecendo na vida? Nada, ela está leve, agradável e decentemente. Uma casa legal, uma família ok, aquele teatro para. Eu ia fazer o para inglês ver, mas no caso para os outros russos verem. Tá levando a vida e a vida vai se passando até que já tem 20 anos de casado. Bom, até que. Vou parar de ler, porque daí você já leu, você já sabe. É porque é tanta coisa interessante. Aí eu fui anotando, falando, não, preciso fazer uma análise um pouco mais
discriminando um pouco melhor. Bom, enquanto juiz, ele sabia separar muito bem a vida dele pessoal da vida dele profissional. E aí, enquanto juiz, assim, ele fazia tudo dentro dos limites da lei, da legalidade para o outro, enfim. Então, era alguém que gostava muito do que fazia. Então, tem isso. Até que um belo dia. Então, bom, aí isso é bem pontuado, vocês já sabem. Ó, quanto aos prazeres de Ivan Ilitch, consistiam nos pequenos jantares para os quais ele convidava senhoras e cavalheiros de elevada posição social, e essa maneira de passar o tempo com eles assemelhava-se à maneira habitual pela qual eles o passavam, de tal modo como a sua sala de visitas assemelhava-se a todas as outras salas de visitas. Então era isso, era jogar o carteado lá com os amigos e evitar, e se dar a leitura, evitar ficar em contato com a família, enfim. Era isso aí a vidinha dele. Até que um belo dia, ok, a alegria de Ivan Ilitch era as do Whist, ó. Mas as verdadeiras alegrias de Ivan Ilitch eram as do Whist. Ele confessava que depois de tudo, depois de quaisquer ocorrências infaustas de sua vida, a alegria que ardia como uma vela ante todas as demais era sentar-se ao whist com bons parceiros, avessos ao estardalhaço, quer dizer, um cara calmo, tranquilo, pacato, que gostava de jogar, bebendo vinho e dando risada. É isso. Gozavam todos de boa saúde, não podia chamar de doença o fato de Ivan Ilitch dizer que às vezes tinha um gosto, ó, aqui a gente está na metade do livro, tinha um gosto esquisito na boca e certa sensação desagradável do lado esquerdo do estômago. Pronto. Página 36 a gente tem isso. Aí, eles já estão casados há 20 anos, Praskovia tá vendo que o marido tá ficando já irritado, e aí agora vamos dar razão para ela, porque ele tá ficando irritado mesmo, mas assim, essa dorzinha foi se acentuando, foi se acentuando, foi se acentuando. E dessa página 36 até 76, ou seja, mais da metade do livro, a gente vai saber muito dessa doença, porque ela pauta tudo, né? Essa parte do rim, essa parte aqui do estômago. Como ele já tem uma grana razoável, vários médicos, homeopata, médico renomado, médico não tão renomado, faz um paralelo aqui interessantíssimo, ó, isso que dá fazer várias cores, agora depois não lembro mais. Faz um paralelo interessantíssimo com duas profissões que estão ali, né? São as clássicas, medicina e direito. Então, quando ele vai ao médico, né? Depois que a esposa já tá, tipo, vai procurar um médico bom e tudo mais, tá, beleza. Vai no melhor médico que tem. São jargões técnicos dos quais ele desconhece, porque ele não é médico, ele é advogado, mas ele também, ele é juiz, né? Ele cursou direito, mas o pessoal do direito também tem os jargões técnicos que nós leigos não entendemos, tal qual ele não entende o dos médicos. E ele só sabe que estão mentindo para ele, que não é bem isso, que já é de praxe, e o que ele responde o outro não pergunta. E aí ele faz um paralelo muito interessante com o que acontece com ele mesmo, quando ele tá sendo juiz e ouvindo os advogados, os promotores, enfim, ele já sabe o que está por vir, quem está mentindo, quem não, quais são os interesses escusos naquela ambientação toda. Então, quando ele pergunta para o médico, é sério que eu tenho? E o médico se esquiva, não, é isso, tratando ele como um órgão. Aí a gente entra aqui, eu peguei esse livro para mostrar, e peguei esse de propósito, porque esse adoeci, porque tem uma verve muito voltada para um público leigo. Então, aqui o professor Anderson foi muito feliz, usando Darcy, de fazer algo, escrever algo voltado para quem não entende nada de psicossomática, de psicologia, enfim, não é como outro livro que ele tem, que é mais voltado para nós profissionais da psicologia. Não, aqui dá para você saber. E aí, por que que eu peguei e falei, eu tô falando também, não necessariamente para psicólogos, tô falando para quem cai aqui no vídeo e estiver assistindo. Aí o que acontece? Quando ele adoece, a gente, enquanto psicólogo, a gente sabe que a doença ela, elas são psicossomáticas. Aí aqui eu só vou dar o tom para vocês, vou deixar
2 segundinhos de lado, mas vocês vão entender a junção que eu vou fazer. E aqui eu só separei 2 coisas mesmo. E vou deixar... fui no dia do lançamento do livro do Anderson. Gosto muito, vão atrás, tem ainda para vender. Se você quiser saber um pouco mais do que são as doenças psicossomáticas e como elas nos acometem. Bom, aí aqui o professor pergunta, num dos capítulos, por que adoecemos? Eu vou ler um trechinho, para não ter que eu explicar, vou ler das próprias falas dele. Não adoecemos simplesmente sem causa, sem motivo ou mesmo sem significado. Adoecemos no todo. Estamos doentes e isto representa algo muito mais profundo e psicodinâmico que a simples doença com seu diagnóstico, sintomatologia e tratamento. Quando a gente pega isso e transpõe para o Ivan Illich, não adianta o médico falar que é o rim, que é um pedaço do estômago. Não. A gente não está trabalhando com a sintomatologia, com o tratamento. A gente está vendo o todo. E ele continua no parágrafo seguinte. Quando dizemos que adoecemos no todo, estamos nos referindo a um dos pressupostos básicos da teoria psicossomática, que é, mesmo que a doença esteja localizada em um órgão específico, ao observarmos a pessoa, devemos entender que o organismo como um todo está doente, sendo manifestado pontualmente em um órgão, somente por uma necessidade de externalizar o conflito por este órgão, ou função ou aparelho, pois ele tem a representação e um significado a ser exposto, observado, entendido e curado. Bom, traduzindo ainda mais o que o professor já traduziu na linguagem. Mesmo que seja um órgão, aqui a gente tem, eu vou pegar o estômago e o rim. Estômago e o rim. Ele tem um pedacinho... Aqui, ó. Não se tratava da vida de Ivan Illich. O que existia era uma discussão entre o rim e a afecção no seco. Ponto. Então, aqui está falando de órgão. Aqui a gente está falando que não é o rim imóvel ou a afecção no seco, é o que levou estes órgãos a adoecerem. E se é psicossomático, é porque primeiro começa na parte psíquica e depois somatiza. O soma é o corpo, aparece em alguma parte do corpo. Para quê? Para externalizar o conflito que a gente está tendo internamente. Então precisa ser olhado, observado, entendido o que está acontecendo. Aí sim é passível de cura. Agora, se a gente se ater, que foi o grande erro do Ivan Illich, a doença em termos sintomatológicos da parte biológica apenas, e esquecemos essa, a tendência é crescer no sentido de piorar o quadro patológico, a pessoa adoecer e até que vai ter uma hora que tem um ponto de não retorno mais, por assim dizer, bem a grosso modo. Ponto de não retorno, ponto de que aí o órgão já está tão acometido, já está tão comprometido que não tem mais volta, não tem mais como aqui ser curado para o corpo responder. E aí quando ele adoece, aí eu separei, né? Aí aqui ainda, bem interessante ainda, aqui o professor separou também. Gente, eu consigo não chamar de professor, mas amigo, colega que a gente seja, é professor, né? Eu tinha 20 aninhos quando conheci ele. Tem um capítulo aqui que ele separou as doenças e suas causas emocionais. Aí só para vocês entenderem, como é bem para leigo mesmo. Aí ele separa muitos exemplos qual é o correlato da sua parte do corpo correlacionado com a parte onde está a questão psíquica. Então, por exemplo, anorexia, negação da vida interior, medo externo, ódio ao externo de si mesmo e autorrejeição. Apendicite, medo da vida, bloqueio do fluxo do bem, do que é bom, apetite em excesso, medo, desproteção, desconfiança das próprias emoções. E assim ele vai falando de várias coisas. Então a gente tem tudo, cálculos renais, raiva não dissolvida, ruminação e fixação ao passado. Então o corpo, ele literalmente fala e nos mostra qual é a parte do conflito. Aqui o professor deixou, o Zenidas, né, o Anderson,
bem assim, acessível, fácil acesso para o seu entendimento. E aí eu separei a do Ivan Illich, as duas questões. Ele tinha o quê? Estômago, gastrite, tensão devido a mágoas duradouras. Gastrite. Eu estava lendo glaucoma. Gastrite, incerteza prolongada e sensação de fatalidade. E o título do livro é A Morte de Ivan Illich. Então, por mais que ele se entregou tanto à doença, que a incerteza prolongada do que é que eu tenho, vou em um médico bom, vou em um médico não tão bom, não tão renomado, vou em um homeopata, nada disso está adiantando, mas que droga. A gente tem uma incerteza prolongada e uma sensação de fatalidade, insegurança, que é o que ele tem aqui para a vida toda, porque ele só é seguro de si mesmo nos tribunais, onde ele sabe o que ele faz. E aí eu separei também a parte do rim, que são as duas questões que o pessoal fica em dúvida, e é o que machuca ele, ó. Renais, medo da crítica, do fracasso, desapontamento, desequilíbrio. Então são essas duas coisas que eu separei para continuar falando daqui. Então se ele tem medo do fracasso, que fracasso? Enquanto ele está galgando espaços maiores do desequilíbrio. Que desequilíbrio? Da casa que ele vivia, desse matrimônio. Dá para falar que essa mulher adoeceu ele, ou que os filhos, e aqui mais para frente a filha ainda pergunta, poxa, estou com dó dele, mas ele culpa a gente. É óbvio que o Ivan Illich vai culpar alguém, mas ao mesmo tempo, quando se tem sempre tem uma causa externa, mas você tem que de algum modo não estar bem para você somatizar. Aí não dá para dizer que é culpa do outro. Aí é o que você foi guardando, o que você foi não elaborando e que acometeu um órgão que vai dizer exatamente o que está acontecendo. Tem uma ligação direta com o fato externo. Então ele tem essas duas questões e uma somatização clara. E a família não ajuda em nada. E aí isso vai se agravando, porque ele vê que os médicos não estão resolvendo, ele não tem esse conhecimento aqui. E não estou falando de ceticismo, não, isso aqui é ciência, gente. Então, não é questão de acreditar ou não, mas nessa época ninguém falava disso. O Freud ainda não tinha nascido, mas ainda estava, acho que, na faculdade. 1856, 1880 ainda, enfim, não tinha nem contato com o Charcot. Bom, aí a gente tem um agravamento dessa doença, aí entra tudo numa espiral de bola de neve, ele que não consegue comer nada, a medicação que não faz efeito, a dor que não passa, aí chega um dado momento que ele não consegue mais trabalhar, é óbvio que não, porque aí as pessoas percebem, entra de novo a questão do fracasso, aí uma hora dá mó dó, ele vai dormir num quartinho, ele nem dorme mais com a esposa já tem zero paciência. Tem uma parte aqui que me chamou a atenção, tem um mujik é um mujik, acho que é tipo um trabalhador da casa, assim, para os russos, que levantava o pé dele, que daí tinha que tirar as fezes, assim, olha o ponto que a pessoa vai chegando, né? Tinha que limpar, tipo, a latrina dele, ele, tipo, não se sente bem com isso, mas também não tem inveja deste esqueci o nome dele, deste funcionário, é que eles não chamam funcionário, tá? Que você vai ver mujik é isso. E das outras pessoas ele também sentia uma raiva, enfim, e aí eles vão conversando, mas até aqui uma das conversas eu separei, vou achar? Não, não. Ou seja, minhas marcações de nada adiantam também. Bom, enfim. E aí, em uma dessas conversas, ele chama o funcionário, chama assim, ele chama o funcionário e fala, poxa, né, me desculpa, né, você ter que arrumar isso. Ele, não, imagina, eu espero que algum dia alguém faça isso por mim. Então, quando eu li, eu também fiquei pensando, espero que algum dia alguém faça isso por mim. É assim, não é que denotou um interesse, uma falta de interesse, mas assim, eu estou fazendo, não só porque eu sou funcionário, mas assim, se um dia eu chegar nesse estado aí, ele não falou nesse tom, mas me passou essa impressão, pelo menos inconsciente.
se um dia eu chegar nesse estado e precisar desses cuidados, eu espero que um dia alguém faça isso por mim. É meio que isso. Então, assim, e quando alguém adoece, e ele que está vendo que está só piorando e as pessoas estão tá melhorando, aí ele se irrita com a mentira das pessoas também, mas vai falar o quê? Tá morrendo mesmo? Não vai fazer com a pessoa. Mas aí ele também se irrita com a questão da mentira e também remete muito ao trabalho dele na questão de, às vezes, um advogado tem que defender um cliente porque tem-se a premissa de que todo mundo tem o direito à defesa, mas às vezes o cliente cometeu de fato um ato ilícito X e o advogado está lá tentando provar por A mais B, segundo os códigos e artigos todos, que não, né? Enfim, desde o início da doença, dormia sozinho num quartinho junto ao seu escritório. Ou seja, aí quando ele adoeceu, quando começou a ficar ruim, nem foi mais dormir com a esposa, como eu disse há pouco, foi para esse quartinho que é do lado do escritório, que ainda ele conseguia ler, fazer algumas coisas até que fosse se acentuando e as dores foram ficando piores. Bom, enfim, vai andando, vai andando. E aí, ó, o tipo de questionamento é: eu não existirei mais, mas o que existirá então? Não existirá nada. Onde estarei então quando não existir mais? Será realmente a morte? Não, não quero. No começo ele ainda também luta contra um não querer morrer. Bom, beleza. Aí ele escuta as pessoas escutando música, porque a vida das pessoas está continuando, né? Quem adoeceu e está se permitindo levar pela doença psicossomática é ele. E aí, assim, ó, ocupam-se de música. Para eles tanto faz, mas também eles hão de morrer bobalhões. Eu vou primeiro, eles depois, hão de passar pelo mesmo que eu, e no entanto estão alegres. Sufocava de raiva. Quanto mais raiva, quanto menos entendimento, quanto menos elaboração, mais vai se agravando, mais o órgão vai gritando, e não à toa mais ele vai adoecendo. Isso pode acontecer com todos nós. O Ivan Illich representa todos nós em várias formas. Bom, agora eu espero ter agregado alguma coisa nessa resenha com a questão da psicossomática, mas é bem mais ou menos isso, não quero que fique muito pesado não. Enfim, aqui ó, estava cada vez mais perto do abismo, as forças diminuíam, estava cada vez mais perto, e eis que me consumi, não tenho mais luz nos olhos, e aí está a morte, e eu só penso no meu século. É a parte, né, também que pegou. Penso em consertar o século, mas isto aqui é a morte, será mesmo? E aí ele vai nesses questionamentos, não é que são existenciais, é que daí a história está acontecendo e ele está se perguntando isso. Aí, enfim, a história anda um pouco mais. Ó, Ivan Illich via que estava morrendo e o desespero não o largava mais. Sabia, no fundo da alma, que estava morrendo, mas não só não se acostumar a isso, como simplesmente não compreendia, não podia de modo algum compreender. Assim, primeiro, quem compreende a morte? Segundo, ele sabe que ele está morrendo, ele não está aceitando, mas vai fazer o quê? E aí com uma família que tá a filha atrás de um cara, que daí depois ela fica noiva, né? O pai chega, né? O Ivan chega a conhecer o noivo dela, o garoto, o filho tá lá, de nazista, e a mulher tá, tipo, morre logo. E várias vezes ela fala, desejei que ele morresse, porque o casamento ficou muito insustentável. Aí vai dando outros exemplos, a vida vai andando. Aí, ó, na página 50, ainda a gente tem mais 20 e lá vai. Ultimamente, Ivan Illich passava a maior parte do tempo nessas tentativas de restabelecer os primitivos caminhos do sentimento que ocultava a morte. Vou ocupar-me do serviço, o bem que ele já me fez viver. Esta foi uma vã tentativa, talvez ele demorou muito para se pegar a isso, porque o grande X também da questão é você se apegar àquilo que te faz bem e não canalizar justamente para aquilo que está te fazendo mal. É sair do foco do que está te adoecendo e vamos dar atenção para o que faz bem. Se o trabalho para ele faz bem, se o trabalho era algo que já tinha salvado ele de outras maneiras diversas, deixa então eu me resgatar através, né, do trabalho, que daí eu vou me reerguer. Mas aí nem isso também foi. Aí assim, como se ela
ela quer a morte, atravessasse tudo e nada pudesse encobri-la. E aí ele vai ficando pior, 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 muito pior, muito pior, muito pior. Ora brilha uma gota de esperança, ora tumultua um mar de desespero, e sempre a dor, sempre a dor, sempre a angústia, e você vai ficando você angustiado com essa dor, com essa angústia e tal. Sozinho sente uma angústia terrível, dá vontade de chamar alguém, mas sabe de antemão que em presença de outras pessoas é pior ainda, porque é aquele olhar de compaixão do outro, quando tem, e vou falar, fazer o quê? Se viesse ao menos mais depressa, se viesse o que? A morte, a treva. Não, tudo é melhor que a morte. E aí ele fica nesse embate, quero morrer, mas não quero morrer, mas chama alguém, não chama alguém, e aí vai vivendo assim os últimos dias terríveis. Só que aqui a gente ainda tem vários saltos, passam-se meses, 3 meses, tá, de quando pegou a doença, mas assim, passa uma semana, passa 2 semanas, do jeito que é narrado, como a gente tem 1/3 do livro, é praticamente interminável essa dor, esse sofrimento. Mas você não fica compadecido, você fica se questionando e vendo como isso vai acabar. Bom, aí aqui assim, odeia de toda a alma e tocado por ela, obrigado a sofrer de um afluxo de ódio. Até falando da esposa. Então, assim, a Prascóvia ainda vai, oi, como é que tá? Como é que tá? Ele não tem o que falar como é que tá, não tem que recepcionar o médico, que daí vai todo dia e aquelas mesmas perguntas, assim, não, daí ele já tá ficando por aqui de tudo. E assim, se questiona, deveria ter casado com ela também, né? Enfim, como deveria a vida ser feita, mas muito poderia ter sido, né? Mas muito nas sutilezas das entrelinhas. Enfim, e aí vai andando. Talvez eu não tenha vivido como se deve, acudia de subitamente. Mas como não, se eu fiz tudo como é preciso? Pois é, vida medíocre, vida mediana, fez tudo o que era preciso. Trabalhou, constituiu família, teve filhos, ganhou bem, era renomado, mas viveu feliz? Se não viveu feliz, não vai ter uma morte feliz. A gente retorna ao filósofo Alberto Camus. Não tem como. A morte feliz, de novo. Aí para mim ficou aqui muito claro. Porque aí, que é esse parágrafo aqui, antes do capítulo 10. Mas por mais que pensasse, não encontrou resposta. E quando lhe vinha o pensamento, e vinham-lhe com frequência de que tudo aquilo ocorria porque ele não vivera como se devia, lembrava no mesmo instante toda a correção da sua vida e repelia esse pensamento estranho. Que pensamento estranho? De que vida que eu tive? Basicamente isso. Então, isso faz mexer com todos. Passaram-se mais 2 semanas. A Ivan Ilitch não se levantava mais do divã. O divã que poderia ser uma alusão psicanalítica, mas o divã tá em Oblomov era um móvel da época, era tipo um sofá da época que todo mundo tinha, nada de mais, nada de menos, e foi isso que Freud aproveitou e usou. É que hoje em dia a gente não tem o hábito, então quando alguém vê divã já associa com consultório, tá, gente? Só que isso fique bem claro. Mas enfim, aí vai, passo mais 2 semanas, agora ele nem se levanta nem do divã onde ele tá sentado. E aí, assim, tem uma hora que ele chega, já perto do final, né? Pelo amor de Jesus Cristo, deixe-me morrer em paz, disse ele. Só que ele também questiona Deus aqui também, vários questionamentos. E aí a filha pergunta para a mãe, mas o pai tá ouvindo, que culpa temos nós? Como se tivéssemos sido nós que fizemos isto. Tenho pena do pai, mas por que precisa atormentar-nos? Mas até que ponto não influenciaram a ele criar a doença nele mesmo e aí tudo desenrolar? Basicamente é isso. O doutor dizia que os sofrimentos físicos dele eram terríveis, e dizia a verdade, mas os seus sofrimentos morais eram mais terríveis que os físicos, e nisso consistia a sua tortura maior. Se o físico, se um médico está falando, são dores terríveis, aí dão ópio, dão morfina, dão a maior dose possível, deixam ele praticamente quase que inconsciente, para ele não ter a percepção. Aí vem uma questão essa dor é terrível, mas se mais terrível ainda é a dor, é a dor dos sofrimentos morais, quanta dor esse homem então está sentindo antes de morrer. E antes de morrer eu digo porque, deixa aqui,
Aí vocês já sabem como ele morre, não é spoiler nem nada, mas aí é o finzinho que tem aquele linkzinho com o começo, que aí sim tem um ato falho, só isso aqui que eu vou separar para vocês, que dá até um alívio realmente quando ele morre, dá um alívio do que acontece. Mas aqui, lembra que lá na primeira, no comecinho, quando ela fala pro Ivanovich, o amigo dele, ele estava consciente tanto que ele falou para tirarem o filho, só que na verdade ele pensou, ele não teve forças, ó, ele quis dizer, ó, leve-o daqui, da pena, e você também, leve-o daqui, era o filho. Aí quis dizer ainda, perdoe-me, mas disse, deixe-me passar. Aí aqui embaixo, que é o legal dessas traduções, em russo, ele trocou prosti e propusti, que são verbos de perdoe-me e deixe-me passar. Em vez dele pedir perdão por tudo que ele fez, ele, deixa-me passar, deixa eu ir, deixe-me passar. Ele queria dizer me perdoe, mas não deu, era para ser deixa passar, mas não saiu nenhum nem outro. Mas a troca aqui não foi à toa, foi um ato falho. E aí só ficou um tira ele daqui, e é o que ela relata pro amigo no começo, e aí acaba a história. É pequena, mas bem densa, que com a ajuda de um livro de psicossomática e com essa minha explicação bem por cima, assim, espero tenha elucidado e trago algo que tenha agregado, né, para você que já leu, já assistiu outras resenhas, enfim. A ideia era fazer algo diferente, que sirva de pensamento para você o que vai fazer no último dia do ano, o que você vai fazer, mas não só pelo simbolismo do último do ano, porque você pode estar assistindo, espero, em outro momento, e que qualquer momento você se repense, porque a qualquer momento dá para, de novo, vou bater nessa tecla, redirecionar a rota, nos reavaliarmos, vermos se a gente está vivendo de fato a vida que queremos viver, se estamos felizes com a nossa vida, porque senão depois, quando essa hora inevitável chegar, para o Ivanite, para mim, para você, para todos, vai ter valido a pena a morte só se a vida tivesse sido feliz. Aí aqui Cami matou a charada. E para a vida ser feliz é você se questionar, porque o que adianta a vida ser ok? Trabalho, estudo, tenho meu salário, pago as contas, me divirto, namoro, caso, se isso não te faz feliz. E outra, e se isso te faz feliz, mas a pessoa com quem você está não estiver te fazendo feliz, ou as coisas, muda. Essa é a grande lição. Não adoeça por ninguém. Não se deixe adoecer por ninguém, falando mais corretamente. Porque de fato ninguém adoece, a culpa não é de ninguém. Mas a raiva é da pessoa e ela põe em quem ela quer, isso é fato. Porque é muito difícil a gente lidar ainda mais com raiva estando adoecidos. E isso acontece mais frequentemente do que as pessoas pensam. Então, cuide da sua saúde mental, fica aqui a minha dica para o ano que vem e para qualquer momento que você assistir esse vídeo, porque com a saúde mental bem a gente também consegue ter mais clareza das nossas coisas, ter mais clareza da nossa posição perante a vida, ter mais clareza de que tipo de vida a gente está levando e mudar e ser feliz. Então, muito obrigado, que venha 2024 com muita saúde para todos nós, saúde mental, saúde física, e muita prosperidade, muito sucesso. Realize seu sonho. O meu foi abrir esse canal e ter mais inscritos. Então, se você não se inscreveu e gostou desse vídeo, por favor, se inscreva. Não custa nada, não paga nada e vai me ajudar demais. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e que você tenha um excelente novo ano. Seja ele que ano for. Tá bem, gente? É isso. Até o próximo vídeo do canal no ano que vem.